E aí, amigo, amiga, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana, hoje, sabadão. Um sábado que eu espero tenha sido especial para você, na igreja, com a família, com os amigos, naquele bate-papo gostoso. Depois de termos ouvido a palavra de Deus, termos vivido aquele momento da escola sabatina na igreja. Espero que a lição da semana passada, os vídeos tenham te ajudado a entender cada vez mais e melhor os temas que estão sendo abordados. E é um prazer estar com você aqui. Espero que realmente esteja tudo bem com a tua vida espiritual, se de repente acontecer alguma coisa aí que te desagradou hoje, no sábado, na igreja, em casa, em algum lugar, que você possa colocar isso nas mãos do Senhor e que realmente a tua caminhada com Deus seja a prioridade. Não te apoquentes com as coisas às vezes triviais e pequenas que podem acontecer nessa vida, porque o objetivo maior da nossa existência é a nossa chegada no céu, entrar por aquelas portas magníficas, abraçar Jesus, ver aquela mesa imensa posta para os salvos e reencontrar um monte de gente, ver gente, conhecer gente nova, porque estamos salvos e vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Gente, isso aí vai ser o dia mais feliz da existência de toda a criatura humana que tenha sido criada e que recebeu a salvação em Cristo Jesus e que estará lá. Gente, como eu almejo esse dia, vai ser muito bom, muito feliz. Eu espero que a gente possa se encontrar lá. Você fala, olha, eu assisti os videozinhos que você fez lá da Escola Sabatina, pra gente poder viver felizes juntos eternamente. Vai ser muito bom. Essa semana estamos falando sobre os acontecimentos finais da história dessa terra. Não sei como está o título em português, eu tenho aqui o material em espanhol. Uma lição bastante interessante, a gente vai falar aqui sobre a importância da palavra de Deus, vamos falar sobre o selo, a adoração, chuva serôdia, chuva tardia também, e o alto clamor, né? Uma semana bastante interessante, com temas proféticos que a gente gosta muito. Antes de entrarmos no pequeno resumo da lição de hoje, quero relembrar que essa Feliz está aqui para te apoiar espiritualmente. Tanto se você tiver algum pedido de oração, nós temos aqui o nosso grupo de intercessores. Se você precisar de material espiritual, se você está na Europa, publicacionesadventistas.com. Se você está fora, no Brasil, na Angola, em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, muita gente dos Estados Unidos assistem a gente aqui. Então, safeliz.com, ok? Visite esse site, se você pode comprar lá os nossos produtos. Eu quero chamar a atenção para você que no nosso canal nós temos agora a publicação, mais ou menos nesse sábado, a publicação do vídeo de lançamento ao vivo da Bíblia de Adoração e Louvor e da Bíblia de Estudo Maranata. 2 novos produtos, 2 novas Bíblias produzidas aqui pela Safeliz, Bíblias espetaculares. A Bíblia de Adoração, dentro da Bíblia ela traz 5 meditações, uma do Pastor Bulhon, meditação jovem, juvenil, para crianças e também do Espírito e Profecia, meditação de Ellen White, como também 210 novas canções, louvores, para que você possa ter uma Bíblia para o culto familiar, e vem também o material da iniciativa De Volta ao Altar. Então, essa Bíblia é edição especial De Volta ao Altar. Então, materiais para culto familiar, crescimento espiritual em família, e adoração e meditação. Olha, uma Bíblia muito linda e muito boa. Ela ainda não está disponível em português, está sendo lançada nessa semana em inglês e espanhol. Brevemente estará sendo lançada também em português, ok? E também a Bíblia de Estudo Maranata, uma Bíblia poderosa, muitos anos de preparação. Muitos autores colaboraram, muitos catedráticos, muitas pessoas de grande e profundo conhecimento bíblico participaram dessa Bíblia de estudo. Se você gosta de ir a fundo no estudo da Palavra de Deus, eu te recomendo. É a melhor... Olha, é verdade que eu participei, que eu acompanhei, que eu ajudei, mas para mim, falo em meu nome, é a melhor Bíblia de estudo da Igreja Adventista na atualidade. Vocês vão ficar surpresos com o conteúdo, com a qualidade, com a profundidade, com os detalhes que traz essa Bíblia, ok? Então te convido, essa ainda está apenas em pré-venda, acho que a gente faz assim, fala assim, né? Pedido. Mas em breve estará disponível em inglês, espanhol e mais tarde também em português. O português sempre chega um pouquinho depois, a gente sempre lança primeiro em inglês e espanhol e depois vem a língua portuguesa. Então, fica de olho aí, em breve esses materiais estarão disponíveis nos nossos sites. Então, sem mais demora, vamos então para a lição de sábado. O versículo escolhido para a lição de hoje está em Provérbios 23, versículo 23, que diz o seguinte, olha só nessa versão aqui. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Compre a verdade e não abra mão dela. Eu tenho, como
muitos de vocês, no meu celular, no meu telemóvel, né? Uma aplicação que é uma espécie de GPS. Não é uma espécie, é um GPS, né? Eu gosto muito desse GPS. Em todo caso, aqui na Europa, ele funciona muito bem. Ele permite o envio atualizado da circulação dos veículos. Então, se eu tenho que ir de um ponto A a um ponto B, ele vai me avisando se tem algum engarrafamento, algum acidente, até mesmo a presença da polícia e tal. Um alerta de um carro estacionado na beira da pista, um objeto que apareceu e que está lá no meio da estrada. Então, assim, eu confio muito nele porque eu percebo que em tempo real ele já vai me livrando de muitos problemas. Já aconteceram umas 2 vezes, eu indo para algum lugar que eu conhecia o caminho, não coloquei. E entrei num engarrafamento uma vez. E assim, foi tão triste porque eu passei por debaixo do viaduto, eu ia entrar à esquerda na autoestrada, né? Na freeway. E de repente eu vi que tinha um veículo assim, mas eu não me toquei. Quando eu entro, eu estou bem no finzinho do engarrafamento e logo um monte de veículos vêm e me bloqueiam por trás também. E eu fico ali no engarrafamento onde eu vou perder quase 1 hora. 1 hora. E eu vi que havia uma outra estrada secundária que passava, não em paralelo, mas um pouco em perpendicular, que estava completamente livre naquele momento. Mais tarde ela também ficou engarrafada, ok? Mas assim, por instantes, eu deixei de perder o tempo ali, porque eu não estava com o GPS acionado e ele com certeza teria me dito, olha, sai aqui por essa rua secundária, e eu teria seguido, porque eu já sei que quando eu coloco ele, eu tô mais ou menos tranquilo que ele vai me dar a estrada que está mais fluida, né? Então, naquele dia eu fiquei pensando, poxa, por falta de reflexo, eu estou aqui preso, cheguei atrasado, perdi a reunião, sabe, um monte de coisas chatas que acontecem porque você perdeu 1 hora que não estava programada, né? Tudo isso porque eu falei, eu conheço o caminho, eu me viro sozinho. Gente, é a mesma coisa que está nos esperando à nossa frente. Nós temos aí um GPS que nos indica o caminho, que traz alertas da polícia malvadona, né? Que é Satanás e seus anjos com suas artimanhas. Não estou falando da real polícia, porque eu realmente admiro a polícia e o trabalho que ela faz. Mas dos acidentes e das surpresas que podem acontecer, dos objetos que estão no meio do caminho que podem fazer você tropeçar. A palavra de Deus é esse ponto de referência. Imagina, eu fico muito preocupado e muito triste quando eu vejo pessoas que vivem sem ponto de referência. E tem uma teoria hoje que diz que a gente tem que ver a vida pelo feeling, pelos sentimentos, pela emoção. Temos que sentir o momento e a partir disso tomar decisões. Quando começam a me falar assim, eu fico muito preocupado, porque sim, Deus nos deu emoção, sentimentos, isso faz parte da vida, você tem que tomar isso em consideração, mas a partir do momento que você deixa os sentimentos guiar a tua vida e as tuas decisões, o feeling do momento faz com que você age de tal maneira, isso é muito perigoso. Então, nós temos uma mente, uma inteligência que nos foi dada, diferente dos animais, para que a gente possa exercê-la e trabalhar baseado nela. Também não estou defendendo que nós temos que ter um relacionamento racional com Deus. Existe também espiritualidade, emoção, sentimento. Mas estou lutando para promover o justo equilíbrio entre a razão e os sentimentos. Eu percebo que quando eu sou muito racional, extremamente racional, eu vou pecar por falta de sentimento, por falta de compreensão. E quando eu vou muito pelo sentimento, pela emoção do momento, eu percebi que eu falhei, porque eu tomei e falei coisas levados pela emoção. Então, eu acho que eu vejo da minha experiência de vida, a nossa luta diária é tentar equilibrar essa questão de emoção e razão. Então, nós precisamos ter um conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que saber o que a Bíblia diz. Eu conheço muita gente sincera, muito evangélico, muito cristão, que são pessoas muito dedicadas, que têm um sentimento de amor e de fervor por Deus, mas às vezes eu vejo essas pessoas entrando em cada furada, porque tem aquele amor, tem aquele fervor, tem aquela adoração, tem aquela paixão, e é muito bonito isso. Mas quando não conhecem a Bíblia, quando não colocam em prática os valores da Bíblia, chega uma pessoa com uma lábia bonita, que sabe que te fala coisas também bonitas, emocionantes, e você, como é o cara, a mulher da emoção, você segue aquela pessoa. E você entra numa fria porque não teve aquele momento de racionalidade. A Bíblia nos traz isso. Gente, é o seguinte, vamos sentir, batismo do Espírito Santo, vamos lá, vamos pregar. Mas vamos preparar a pregação?
Vamos organizar quando vai ser, vamos marcar o lugar direitinho, vamos alugar as coisas, vamos reservar, vamos fazer a publicidade antes. Entende? Imagina você faz uma grande campanha evangelística, convida alguém e tal, mas tudo isso da última hora, chega lá, a igreja está vazia. Não tem ninguém para assistir as tuas conferências, não tem ninguém que... Aí, nem o povo da igreja está lá porque não está sabendo direito. Então, o pregador pode estar com, sabe, poder do Santo Espírito, pregando e tal, mas as pessoas não foram avisadas, elas não sabem nem quando isso vai acontecer, nem onde vai acontecer, como é que elas vão aparecer lá? Entende? Então, eu sei que os latinos, né, me põe no meio dos latinos, a gente tem esse negócio muito mais emoção e eu estou aqui na Europa e vejo a diferença, que as pessoas são extremamente racionais e falta um pouquinho dessa sensação do Espírito Santo, dessa emoção de sentir a salvação e tal. Mas eu já aprendi muito com eles. Às vezes, coisas que a gente poderia ter muito mais êxito, a gente não tem, porque vai na base da emoção, do vamos lá, dá o jeitinho brasileiro, o jeitinho angolano, o jeitinho moçambicano e bola pra frente. E não é bem assim. E no final dos tempos, acontecerão coisas tão incríveis, tão extraordinárias, que eu já comentei com vocês na semana passada, que o inimigo vai fazer, o anticristo vai fazer, esses falsos Jesus, né, que vão vir, eles vão ser tão profissionais no engano, que se você não tiver com clareza, guiado pelo GPS de Deus aqui, você vai ser levado, você vai ser enganado, entende? Eu tenho medo por mim, que conheço a Bíblia e, sabe, fico pensando, nossa, deveria conhecer ainda mais a Bíblia, deveria conhecer ainda mais as profecias, porque eu tenho um receio de repente, ver alguma coisa e eu acabo sendo levado pela emoção. Então é importante, cada um de nós temos esse senso de responsabilidade de... Eu sei que às vezes as profecias são um pouco complicadas. Eu lembro que quando eu estava falando aqui sobre as 2.300 tardes e manhãs, que a gente fez aquele estudo um pouquinho mais longo, para muita gente é complicado. Então eu sei que é um pouco assim, que demanda um pouquinho mais, mas é muito importante a gente dar atenção a isso. Então eu te convido que você possa aplicar esse versículo, compre a verdade, não abra mão dela. Né? Que você estude a verdade, que você medite na verdade, que você participe de encontros de estudos da verdade, que você ouça e participe e até possa depois ensinar as profecias da verdade, porque isso te ajudarão a ter a mente mais clara quando coisas extraordinárias acontecerem, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não é porque é extraordinário que está baseado na verdade. Os filmes, com toda a ficção que eles colocam, é uma grande prova disso. Tem muita coisa lá que parece verdade, mas é tudo ilusão, é tudo efeito especial. Por detrás tem uma pessoa com um monte de pano verde e você pensa que ela está numa nave espacial. Então vai ser assim também. Então a gente precisa saber a verdade para ter um ponto de referência. Acho que deu para entender, né, pessoal? Lição de domingo, eu gostaria de ler com vocês segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 19. Não vamos ler de 16 a 19, vamos ler apenas o 16 e o 19. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Gente, duas informações muito importantes aqui desses dois versículos. No primeiro é que Pedro, quando ele está redatando isso, ele é testemunho ocular. Este Pedro que andou ao lado de Cristo Jesus, que o traiu, né? A gente conhece, né? Mas ele, por isso, pela sua impulsividade, mas esse Pedro que é apaixonado, que é valente, que corre atrás, que não tem medo de falar, de pregar. E depois da conversão dele se tornou um campeão da verdade e um grande pregador também. E aqui ele vem falando que ele esteve lá, ele viu, ele tocou em Jesus, que não é fábula, que não é história inventada, que não é uma ilusão qualquer de alguém que teve uma ideia de criar um movimento. É algo diferente. Se fosse algo humano, nós não teríamos a igreja até hoje, não teríamos tudo que nós temos, as milhares de pessoas com suas vidas transformadas, o evangelho que cresceu, as casas editoras que publicam a Bíblia, todos os idiomas que vão para todo mundo, missionários que deram as suas vidas, que morreram no campo missionário. Gente, ninguém morre por fábula. Bom, alguns loucos até que sim, né? Mas tanta gente, depois de tanto tempo, né? Tantos séculos, onde a igreja está presente, com seus erros, com seus defeitos, mas a mensagem segue. Isso vem de Deus.
isso vem de Deus, entende? Então é verdade, essa palavra aqui é a verdade. Eu te convido, se você tem alguma dúvida com relação à Bíblia, a palavra de Deus, eu te convido a fazer uma experiência pessoal, quando você estiver numa situação complicada, difícil, sabe? Porque é nessas horas que a gente tá fraco, que a gente se sente indefeso, que a gente pensa em pedir ajuda, que a gente pensa que precisamos de uma ajuda exterior. Então, por isso que eu acabo me referindo a você, quem sabe você agora tá tão bem, que você não tá afim, nem quer testar, nem quer saber de nada, de Deus e da Bíblia. Mas se você por acaso estiver assistindo esse vídeo, por acaso você está ouvindo essa mensagem, eu te digo, olha, quando o negócio apertar, quando a coisa ficar realmente complicada, eu te convido a fazer esse teste da fé. Senhor, olha lá, eu não acredito muito em você, eu não acredito muito na Bíblia, mas eu estou aqui fazendo aquele teste. Eu tenho pouquíssima fé, mas o pouco que eu tenho estou aqui te dirigindo, né, a palavra através dessa oração, mas faça isso de forma sincera, não é fazendo brincadeira. E pede para que Deus se manifeste, não para que Ele resolva todos os seus problemas, porque mesmo quem é cristão tem problemas, entende? Mas que ele possa se manifestar. Quem sabe nem vai resolver o teu problema, mas você vai acabar encontrando Ele no meio do problema. Veja só a diferença. Então que você tenha essa coragem de falar para Deus, olha, eu não creio muito em você, mas eu quero crer. Se você existe, eu não quero estar fora disso, né? Então, manifesta-te na minha vida. E você vai perceber que Deus vai se manifestar. Deus, olha, quando Ele ouve uma oração sincera dessas assim, mas sincera mesmo, né? Você entrega tudo. Você não tem nada escondido, nenhum quartinho no recanto da tua alma. E é só entre você e Deus, ninguém nem vai saber, sabe? Você pode falar tudo, Ele sabe todos os teus podres, ok? Então não tem que ter vergonha, Ele já sabe tudo. Você tem que ter coragem de chegar pra Ele e falar assim, Deus, não te entendo, não te conheço direito, não te sinto muito forte na minha vida, mas eu quero te sentir, eu quero saber se você existe realmente. E fale com Deus e desafia, você vai ver. É poderoso. E na segunda parte, aqui no versículo 19, vem falando sobre o fato de a gente confiar na palavra dos profetas, ou seja, na palavra profética, na palavra que vem da verdade da Bíblia, né? Que vai nos ajudar. Por isso eu usei aquela ilustração ontem do GPS, né? Porque também aqui o Pedro fala que essa luz vai brilhar no lugar escuro, te levando para a segurança. Então, meus amigos, a lição vem trazendo aqui uma frase que eu achei muito importante. Olha só. Falando dos tempos do fim, quando a gente vai realmente precisar conhecer bem a palavra de Deus para a gente ter ideia do que é certo e errado. O anticristo vai efetuar diante da nossa vista suas obras maravilhosas. As falsificações se assemelharão tanto à realidade que será impossível distingui-las sem o auxílio das Sagradas Escrituras. Gente, vai ser tão poderoso, vai ser tão 3D, com alta definição o que vai ser feito, que vai ser complicado a gente ver que isso tá errado, ou tá mal, ou não é, ou não vem de Deus. Só quem tiver, sabe, eu fico pensando, eu não tomo vinho, não sei como é que é o vinho e tal, mas tem pessoas que degustam vinho e sabem pelo cheiro, pelo movimento. Aqui na França tem o vinho aqui é muito, né, especial para os franceses. Eu já vi documentários de pessoas que recebem muito dinheiro para testar vinhos. E pessoas que não bebem, só bebem para testar. Algumas. Pelo cheiro, pela cor, pelo movimento, é uma coisa incrível. Eles sabem tudo. Então, são pessoas que têm o tato e o olfato extremamente, como a gente pode dizer assim, afiados. Não sei como eu diria isso, mas desenvolvidos, né? E conseguem dizer isso é de qualidade, isso não é de qualidade. Então, quando você está afiado com a Bíblia, você... Isso aqui tem um dedo do inimigo. Isso aqui não é 100% de Deus. Tem 80%, tem 70% de Deus, mas não tem 100%. Aqui tem algum engano no meio desse negócio. Por quê? Porque essa parte aqui está contra a Bíblia. Claramente contra um princípio bíblico. Então é isso que a gente é convidado a fazer, conhecer bem a Bíblia, para depois termos uma luz que nos esclareça no meio das trevas. Quando todos estiverem dizendo, não, é verdade, é por aqui, esse é o novo Salvador, agora toda a terra vai se converter, todo mundo agora voltou a ser religioso, né? As pessoas estão deixando materialismo, os governos agora estão declarando que acreditam em Deus, os países estão se declarando cristãos e tal, entende? Vai ser muito bom para ser verdade, entende? Porque você sabe quando a maioria vai para um lado, tem o dedo do inimigo ali. Eu não quero ser muito pessimista, né? Sempre vamos guardar a positividade. No meio desse engano, a gente vai saber o que é verdade, porque a palavra de Deus vai continuar sendo nosso ponto de referência. Porque no meio de tudo isso vai ser tudo tão perfeito, mas sempre haverá algo que vai contra a palavra de Deus.
E aí você já vai perceber que isso não é bom, não cheira bem, tá bom? Lição de segunda-feira eu gostaria de ler aqui para vocês 3 versículos. Primeiro, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi o outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do Senhor, do nosso Deus. Acabei lendo 3 versículos, ok? Eu queria ler só os 2 primeiros, mas é interessante ler os 3. Então, existe um selo nesse final de tempo do fim, né? O final do tempo do fim, que marca os que seguem o Senhor, né? E que selo é esse? Então, quando a gente vai aqui em Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Quem são os selados? Quem são os separados? Que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, vem falando aqui de um ponto de referência. Como eu já mencionei, é muito complicado a gente viver na vida sem ter um ponto de referência e sem ter um guia que leve você até aquele ponto de referência. O nosso ponto de referência é Jesus e o nosso guia, o nosso GPS até este ponto de referência é a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus estão os mandamentos que revelam o seu caráter, os seus valores, os seus princípios. No meio dos mandamentos tem um selo que é especial, que é o centro do selo, que é a questão do sábado, que dá a identidade, né, do proprietário, do lugar, sabe? Então, como eles estão explicando essa semana, é muito importante ter isso muito claramente. Quando nós estamos vivendo aqui nesse mundo, às vezes a gente é levado pela rotina, pelo estresse, a necessidade de vencer na vida, ganhar o pão e tal. Mas a gente não pode esquecer a nossa verdadeira identidade. Você não é um terráqueo. Você já é um cidadão do céu. Como um cidadão do céu, você pode viver já o céu a partir da terra. E existe uma marca que vai distinguir você. Eu falei na introdução sobre comportamento, viver segundo os valores. Então, quando você vive com esse ponto de referência que é Jesus e com esse guia que leva você até ele, que é a palavra de Deus, você está separado. Separado não significa que você está em cima de uma montanha, longe de todo mundo. Você é diferente. E você faz uma trilha diferente, faz até um caminho que está todo mundo indo por aqui, mas você sabe que vai para o engarrafamento, né? E você, com o teu GPS celeste, você vai aqui pelo caminho que é estreito, que é dificultoso, tem pedras e tal. Mas você vai e você sabe que você vai chegar. Vai ser mais complicado, mas você vai chegar. Ok? Então, o selo do Senhor está sobre aqueles que querem e que estão procurando fazer a vontade de Deus. E quando você busca esse Senhor, você acaba recebendo o seu selo, porque você passa a viver segundo os valores da palavra de Deus. E se você busca os seus valores, vai encontrar os 10 mandamentos. E você vai encontrar também a questão do sábado, que é uma identificação especial. Porque aí você separa tempo e você vive a adoração de forma plena. Ou seja, o sábado coroa todo esse relacionamento. Não estou dizendo que para ser salvo é necessário absolutamente guardar o sábado. Muita gente foi salva, está salva, será salva porque simplesmente aceitou a Cristo Jesus. Mas tendo tempo, tendo a consciência, tendo a oportunidade de entender, de integrar, de compreender. Eu, por exemplo, já estudei a Bíblia com um pastor de uma outra igreja, claro, e ele estava muito interessado em saber dos adventistas e tal, e chegamos à questão do sábado, e ele disse para mim, eu acredito, tá claro, é muito interessante, é muito poderoso, mas se eu disser para minha igreja que agora eu vou guardar o sábado, eu vou perder toda a minha igreja, os meus membros, né? E afinal de contas ele até foi sincero para mim, né? Eu achei legal que ele também é minha fonte de subsistência, né? Se eu chego lá na igreja e quebro a igreja em 2, o que vai acontecer? Eu vou acabar, né, perdendo também minha fonte de subsistência. Então ele disse para mim que ele guardaria o sábado no coração e tal, e que falaria com alguma pessoa mais sincera que eu procurasse e tal. Mas é aquela tal coisa, né? De repente ele encontrou uma mensagem que para ele foi clara, foi poderosa, ele entendeu e claramente, lucidamente, podemos dizer assim, não quis vivê-la, não quis praticá-la, não quis pregá-la. Então, eu acho que há sim uma responsabilidade que está comprometida, né? Mas de repente uma pessoa que não teve oportunidade, não foi um dos fundadores, mas nossos pioneiros,
Guilherme Miller nunca guardou o sábado, né? E eu acredito que foi um homem usado por Deus para fazer com que todo aquele movimento millerita pudesse começar e que finalmente depois nascesse a igreja adventista, e ele não guardou o sábado. Para quem conhece, para quem vive, eu já há muitos anos guardo o sábado e percebo que é uma bênção na minha vida, mas também é uma forma de identificar os filhos do Senhor. Então eu animo você, se você já entendeu a questão do sábado, vivam, né? Coloca o sábado como algo importante na tua vida, porque muda a rotina da vida, muda os teus valores, muda o teu ritmo, o teu comprometimento. Ser cristão não é ir na igreja 1h30 por semana, fazer o louvorzão lá e ter uma vida, sabe, como qualquer outra durante a semana, entende? Também não estou dizendo que quem não guarda o sábado e vai numa igreja evangélica não é um bom cristão, não estou falando isso. Mas estou dizendo para você que a questão do sábado, a observância do sábado, né, preenche, dá um sentido maior, é uma identidade. Eu já falei com muitas outras pessoas que eram evangélicas, que se tornaram adventistas, dizem que é muito diferente. Quando você vive o sábado, a adoração, a tua forma de viver a igreja, de viver a tua fé é diferente. Ter o dia que o Senhor colocou lá na criação, que escreveu com seu dedo nas tábuas, é muito diferente, é algo bem mais poderoso. Então eu te convido, se você de repente está assistindo aqui e é evangélico, eu te convido a viver um dia a observância do sábado. Faz aí um mês de observância do sábado, 4 sábados, e você vai ver que é poderoso. Procure uma família adventista, né, vá na igreja, participe, veja o que se faz, como se vive. É algo bem, bem bonito, ok? Eu convido você a sentir-se, se você é sincero, se você se entregou, a sentir-se selado, separado, especial. E quando acontecer esses eventos do final dos tempos que a gente está vendo aqui nessa lição, isso vai ser muito importante, vai ser um grande diferencial. Porque vai ter muito engano, muita coisa aí que vai vir para distrair e tirar as pessoas. Mesmo as pessoas cristãs serão enganadas, porque não basta ser apenas cristão, vai ter que conhecer a Bíblia para não ser enganado pelo anticristo, né, por esse movimento aí de um falso Cristo. Então é importante você saber isso, tá bom? Então, nessa lição de terça-feira, eu gostaria de rever com vocês alguns versículos que estão aqui em Apocalipse 13, que vem falando da segunda besta, da besta que vem, né, da terra, que sabemos que é um poder. Então, falando desse poder que vem da terra, no versículo 13 está dizendo: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Gente, imagina você um dia ver como aconteceu com Elias, né? Ver descendo fogo do céu. Quando isso aconteceu com Elias, que as pessoas que estavam lá, o povo que estava lá, o que eles fizeram? Pegaram todos os falsos profetas e mataram a todos, ok? Agora imagine quando o fogo descer do céu e não vai ser o fogo da parte de Deus, vai ser o fogo da parte do inimigo. E de repente você lá tá como Elias defendendo a verdade e os inimigos fazem descer o fogo do céu. Entende? É o que a Bíblia está dizendo. Então coisas, não estou dizendo que vai ser isso, mas coisas extraordinárias vão acontecer. Versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou aos habitantes da terra. Então muito, muito engano vai acontecer. Mas, bem mais tarde, versículo 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Então, a gente entende que esse poder, que vai fazer coisas extraordinárias, depois vai impor uma obrigação. Essa marca é uma obrigação. O selo de Deus é uma adoração, porque vem voluntariamente, mas essa marca da besta vai ser uma obrigação. Você não vai poder pensar igual, você tem que pensar diferente. E eu gostaria de trazer também aqui um pequeno comentário do pastor Mark Finney que ele faz aqui dentro da lição. Achei bem interessante, que eu já tinha comentado isso em algum momento. No terceiro parágrafo da lição de terça-feira, dia 18, ele diz o seguinte: mesmo que agora pareça difícil que essas coisas possam acontecer, eu estou traduzindo automaticamente aqui, então não está igual quem sabe na tua lição em português, tá? Mesmo que agora pareça difícil que isso possa acontecer, como havíamos dito antes, o mundo está mudando dramaticamente. A crise da Covid-19 nos mostrou que da noite para o dia, nosso mundo pode converter-se em um lugar muito diferente. Ainda que não conheçamos os detalhes que conduzirão à marca da besta, não é muito difícil de imaginar. Gente, é exatamente o que eu penso. Antes da Covid-19, eu às vezes olhava para essas profecias e falava assim, gente, mas
como é que isso vai acontecer? Como é que toda uma nação, milhares de pessoas vão ficar do lado do governo para ir contra um grupo menor de pessoas, para retirar-lhes os direitos, para não permitir eles se locomoverem, nem poder comprar isso, nem poder comprar aquilo? Gente, nós chegamos a ter que, para sair de casa, ter um código QR. Eu morava perto da fronteira entre a Suíça e a França. Para ir de um país para o outro, uma complicação. Algumas vezes eu tive que passar meio escondido. Porque tinha que ter um código, tinha que explicar para onde ia, o que ia fazer, não podia sair. Olha, aqui na Espanha, eu não estava na Espanha nesse momento, aqui que morava em Madrid, em grandes cidades, foi muito duro, as pessoas não podiam sair de casa para nada, só para passear cachorro. Teve até uma senhora que saiu para passear um coelho, porque já não aguentava mais ficar em casa e decidiu passear o coelho, coitada, foi presa e recebeu uma multa. Mas assim, para você ver até que ponto o governo e a maioria, os meios de comunicação podem obrigar você a se comportar e a pensar e a fazer coisas que você nem imaginava uma semana atrás. Então realmente o que aconteceu foi um presságio, dizendo, gente, não se engane. Então, de certo modo, o que aconteceu, é chato falar isso, mas de certo modo o que aconteceu durante a Covid-19 nos ajuda a entender que isso é possível, entende? Se não tivesse acontecido, eu ainda, pessoalmente, eu falo pra vocês com sinceridade, falei, mas como é que vai ser isso? Eu lia, acreditava, mas ficava pensando, Deus, como é que isso vai acontecer? É muito complicado acontecer isso. Será mesmo, sabe? Você até fica pensando, mas como é que isso vai acontecer? E hoje eu tenho plena certeza que tudo que está escrito aqui nessa profecia vai acontecer. O bicho vai pegar, é muita manipulação, muita mentira. E hoje a gente percebe com as mídias que é muito fácil. Um boato, você pode destruir a vida de uma pessoa com um boato. Sabe? É totalmente mentira, mas sai o boato, todo mundo pensa que é verdade, porque a gente sempre acha que as acusações são verdades. Depois a gente descobre que nem toda acusação é verdade. A gente tem aí casos de pessoas que ficaram anos presas, né? E essas pessoas, depois com o ADN e tudo mais, com os exames, acabam descobrindo, né, que era inocente, que o culpado era outro. E a pessoa perdeu 20, 30 anos numa prisão. Então, há muita manipulação, há muito engano, entende? Então, coisas terríveis podem acontecer se governo, instituições religiosas e tudo mais se unirem para pregar uma grande verdade, ainda mais com manifestações extraordinárias, quem sabe de um ser que vai vir não sei de onde. Gente, então isso pode acontecer. Então a lição vem falando sobre a adoração, que é muito importante você saber quem você adora hoje, é o Deus Criador, vem falando aqui das 3 mensagens angélicas de novo, de adorar o Deus Criador, e falando que haverá no final uma consequência né, para aqueles que adoraram e tiveram a marca da besta, tem uma consequência, que é normal, e vai ter uma consequência também positiva para aqueles que permanecerem fiéis. Quem sabe vão ser perseguidos, vão ser maltratados, vão ser espancados, vão ser torturados, vão até mesmo perder a vida, mas há uma recompensa. A consequência vai ser uma recompensa, enquanto para quem receber a marca da besta e seguir os governos deste mundo, esse falso Cristo e tal, a consequência vai ser então simplesmente a cessação da existência, ok? Vai deixar de existir, porque decidiu apegar-se ao pecado, o pecado vai deixar de existir, a pessoa deixa de existir junto com o pecado, porque ela teve a livre decisão de assim fazê-lo, ok? Então é isso. Quem você adora? Vamos já praticar hoje, sermos fiéis no pouco, para amanhã sermos fiéis também quando a coisa apertar, quando né, o sapato apertar, tá bom? Então, lição de quarta-feira, as chuvas temporãs, serôdia. Eu gostaria de ler um versículo que eu gosto muito, que está no capítulo 4 do livro de Zacarias. Esse versículo me ajudou muito já na minha vida espiritual, desde a minha conversão. Eu vivi minha conversão aos 18 anos, tá? Não nasci em berço adventista. E me inspirou muitas vezes. Diz o seguinte, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos uma visão e tem todo um contexto que é muito bonito. Eu tenho uma pregação sobre esse capítulo 3 e 4 aqui de Zacarias. Mais importante é a mensagem central desse versículo que se aplica ao que nós estamos estudando nessa semana. Eu já várias vezes para vocês salientei o fato de que o bicho vai pegar, né? Que no período nos finais dessa terra, quando houver todo esse programa maligno de perseguição à liberdade, a liberdade de consciência, liberdade de compra e venda,
e que o Estado, mais uma vez, se unir com poderes religiosos que não serão nada consagrados a Deus, mas que vão buscar os seus próprios interesses, a perseguição vai correr solta, entende? Então eu sempre tenho falado que serão tempos difíceis e realmente serão, ok? Porém, eu sempre tenho dito que o mais importante nesse momento é que a partir de hoje nós possamos estar em conexão, comunhão com Deus, conectados com Ele realmente, porque quando isso vier a acontecer, estando debaixo da bênção do Senhor, estando debaixo da sua influência, saberemos detectar que já é realmente os eventos do tempo do fim, que apesar das perseguições, nós teremos coragem de continuar sendo fiéis, porque sabemos que há promessas de livramento e promessas de salvação. Muitas pessoas serão livradas, algumas não. Infelizmente, como a gente já teve no passado, pessoas, mártires, pagaram com a sua própria vida, mas não deixaram de pregar o evangelho, e o seu testemunho serviu para a conversão de milhares, talvez milhões de pessoas depois. Porém, nós sabemos que no final temos a salvação em Cristo Jesus, ok? Só que, quando isso acontecer, a vontade, às vezes, de se defender ou de ser violento com os violentos, será muito forte. E o versículo diz, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E a lição de hoje vem trazendo um exemplo muito claro. Observemos como foi o princípio da igreja primitiva. Quando Jesus, então, ressuscita e deixa os seus discípulos aqui, como é que foi que tudo começou? O que nós temos hoje é herança desse período, né? Cristo ascende, e diz, olha, vocês esperem aqui em Jerusalém porque vocês vão receber o poder do Santo Espírito. Então nós tínhamos ali 120 pessoas que nós já conhecemos muitas aqui através das histórias bíblicas, discípulos de Jesus e tudo mais. A própria mãe de Jesus fazia parte desses 120, dessas 120 pessoas que estavam consagrando-se ali, esperando. E chega um momento que essas pessoas recebem o batismo do Espírito Santo. E começam então a pregar sem timidez, a ir em lugares mais distantes e falar com muita coragem, e até mesmo, se necessário, falando em outros idiomas que eles não haviam estudado, mas que de repente falavam perfeitamente, porque realmente foi algo sobrenatural que foi derramado sobre eles, ok? Eu imagino a mãe de Jesus pregando para uma estrangeira, né? Eu imagino que as mulheres pregavam mais para as mulheres, né? Porque também são os códigos da época. Então, imagina ela falando outro idioma e levando a mensagem que Jesus, que foi até o seu filho, era o Filho de Deus, era o Messias, e ele está agora intercedendo por nós para nos salvar no céu, e que as pessoas deveriam aceitá-lo. Deve ter sido uma experiência muito linda. Então, nesse momento, quando a igreja estava já começando, estava balbuciando, se cumpriu uma promessa, veio o poder do Santo Espírito, e a lição vem comentando que em alguns lugares haviam 5.000 conversões por pregação. Um dia de evangelismo, milhares de conversos. Então, um poder extraordinário. E tem aqui Atos 17,6, que fala esses que transtornaram o mundo inteiro, chegaram também aqui. Ou seja, a mensagem do evangelho, depois de alguns anos, chegou a quase todo mundo conhecido na época. Então, assim, foi uma expansão vertiginosa, porque eles foram perseguidos, com a perseguição não ficaram mais em Jerusalém, mas foram com o poder do Espírito Santo. Agora, da mesma maneira, nos é prometida esse poder do Espírito Santo nesses tempos difíceis que nós estamos aqui descrevendo ao longo dessas semanas, né? Também tem aqui o versículo de Joel, capítulo 2, no versículo 23, diretamente. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as chuvas de outono e as de primavera, como antes fazia. Sabendo que quando você está na parte norte da terra, você entende um pouquinho melhor o que está dizendo esse versículo, porque aqui o inverno ele acontece entre outubro e março, né? Ali outono e inverno. Então a chuva da primavera que vai acontecer em abril é para a semente que foi recém-plantada, começar ali a germinar e tal. E no final, quando se necessita um pouquinho mais de água para que de repente os cachos possam, engordar, ficarem maiores e tudo, então vem aquela chuva de outono para ajudar na colheita final, ok? Estamos falando de uma coisa que demora certo tempo para poder crescer e ser colhida.
Então, essa imagem está dizendo, olha, a primavera, a chuva da primavera foi ali no Pentecostes, mas vai vir aquela chuva para ajudar na colheita final. Aquela chuva que vai chegar e que vai deixar os cachinhos, né, cheios, aquela fruta ou aquele cereal viçoso, porque é a chuva que falta para terminar o processo de crescimento antes da colheita. Da mesma maneira, vai vir então a chuva serôdia, né? A temporã, né, a palavra já mais me explica, né, que vem mais cedo no tempo, que seria da primavera, e a serôdia que viria em outubro, no outono. Então, quando acontecerem essas dificuldades, essas perseguições, Deus também prometeu neste momento o poder do seu Santo Espírito. Além de já ter prometido na Bíblia no passado que nenhuma prova seria maior do que a nossa própria capacidade de suportá-la, de resistir, né? Então, mesmo se eu tenho sido assim, não sei se eu fui alarmista, eu tento explicar da forma mais simples possível, a gente não tem que ficar muito alarmado com isso, mas de repente muitas pessoas começam a ficar angustiadas e tal, mas você tem que se concentrar no seguinte, a promessa de Deus é que se eu estiver no meio deste momento, desses eventos finais de perseguição por causa da minha fé, antes assim da volta de Jesus, eu tenho que estar tranquilo, porque o poder de Deus para mim, neste momento, será a altura das perseguições que eu venha a sofrer, ok? E vai ser então uma chuva serôdia que vai também ajudar na pregação do evangelho de forma fulgurante e de repente pessoas que hoje nem imaginam, neste momento estarão sedentas, estarão sensíveis e vão tomar as suas decisões apesar da perseguição. Porque de repente vai ser a perseguição que vai chamar a atenção deles e quando com o poder do Santo Espírito nós estivermos pregando, testemunhando, até mesmo manifestações espetaculares do Santo Espírito na vida de muitas pessoas, essas pessoas que antes não estavam na igreja, por isso que a gente fala que muitas pessoas que hoje estão na igreja acabariam deixando, porque quando vir a perseguição a gente vai perceber que o relacionamento, a conexão que eles tinham com Deus era totalmente superficial e de repente quando implica perder trabalho, perder liberdade, ser acusado, ser difamado, entre aspas, né? A pessoa pula fora e quer proteger a sua própria vida. Enquanto outras pessoas que hoje não estão nos nossos meios, nas nossas fileiras, né? Como a gente costuma dizer, vão se tornar então convertidos a essa causa, a essa missão, esperarão a volta de Jesus, lutarão, passarão até, né, padecerão até perseguições, porque neste momento eles serão tocados por esse poder especial do Santo Espírito no final dos tempos, ok? Então essa é a mensagem. Confiemos, Deus sempre esteve com seus filhos nos momentos mais difíceis. Confiança redobrada, porque a grande manifestação do Senhor, do seu poder através do Santo Espírito na chuva serôdia vai acontecer e vai ser aquela bênção final. Haverão perseguições, haverão perdas, haverá sofrimento, angústia? Sim, mas desde agora, confiantes. Deus estará conosco e não temos o que temer, tá bom? Na lição de hoje, quinta-feira, eu quero falar então sobre o forte clamor, né? O alto clamor. E eu gostaria de começar lendo então Apocalipse capítulo 18, versículo 1 em diante, diz: Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Olha só, nós temos aqui um clamor, porque logo no versículo 1 fala que esse clamor desse anjo, que na verdade nós sabemos que são mensagens, né? São momentos da história onde a pregação vai ser mais forte. Então aqui nesse caso é essa pregação que acontece no período que antecede bem ali a volta de Jesus, nos eventos finais realmente, onde toda a terra foi iluminada por seu esplendor. Significa que é como você vê aquela imagem da terra com aquele monte de pontinhos brancos, né? É como se toda a terra fosse iluminada por pessoas cheias do Santo Espírito, pregando nos mais diferentes lugares e levando de forma efetiva a mensagem a essas pessoas. Mas, gente, é o seguinte, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho. Às vezes, né? Quando eu vou na igreja, eu vejo aquilo tão morno. Às vezes o pessoal cantando assim, que dá até uma tristeza, o pessoal assim, desanimado.
Eu fico, olha, eu não gosto de ir em igreja desanimada, nem de estar com medo do povo desanimado. E quando eu tenho que pregar, eu tento animar o pessoal, a gente canta mais, se abraça e se anima e sorri. E depois, claro, pregamos a palavra com seriedade, com profundidade, mas eu não gosto, às vezes, assim, de estar num grupo que tá todo mundo, parece estar depressivo, entende? Triste. Nossa, sou de Jesus, me tô com a cara de triste. Eu acho que, não sei, não combina. Então, se você é um cristão triste, não sei, busca mais aí o Senhor, se alegre, ouça mais hino, seja mais positivo. Estamos aqui tratando um tema que é sério, que é profundo e que vai mudar a cara da igreja, porque hoje, às vezes, quando eu olho para a igreja, eu fico preocupado. É Apocalipse 3 ali falando da igreja de Laodiceia, assim, com etiqueta na cabeça de todo mundo, uma igreja morna. A gente faz muito projeto, a gente, né, tem muitos lampejos de coisas muito lindas, não somente na igreja adventista, em várias igrejas, mas no geral eu tenho sentido uma mornidão muito grande. O pessoal assim, muito meio apagado, sabe? Não sei se é a impressão que você tem. Eu gosto às vezes de igrejas menores, onde tem um espírito de família, porque parece que lá o negócio vibra mais. Agora, quando é igreja grande, 300, 400, 500, 1000 membros, não sei, olha, entrar na igreja sem ser cumprimentado por ninguém, sair de lá e ninguém falar com você, é uma experiência muito ruim. Eu já vivi isso, eu não gosto de ir na igreja onde eu não posso nem conversar com ninguém, não conhecer pessoas novas, entende? Então como é que a gente vai pregar o evangelho para todo mundo se a gente tá assim com esse desânimo todo? Entende? Eu fico preocupado. Por isso, realmente, eu acredito que juntamente, se você der uma olhada lá em Mateus 24, tem os vários sinais, né, da volta de Jesus, né, fomes, guerras e doenças e tal. Mas também diz aqui, ó, versículo 14, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, haverá um alto clamor, uma pregação poderosa, mas isso se deverá ao poder da chuva serôdia que vai ser derramado sobre os sinceros, sobre aqueles que permaneceram fiéis diante de toda essa artimanha, falso Cristo e tal, que vai acontecer, e que naquele momento vão perder essa timidez, vão perder talvez esse desânimo, sabe, essa cara de triste, e vão se encher do Espírito Santo. E claro que isso vai ser mais fácil para transmitir a mensagem, porque com esse poder, com esse ânimo, com esse sorriso, sabe, as pessoas vão dizer, nossa, tem alguma coisa aí diferente, porque apesar dos pesares, apesar da perseguição, essa pessoa tá feliz, tá poderosa, você sente que tem alguma coisa diferente nela. E às vezes hoje eu fico preocupado, gente, preocupado. Ellen White fala que às vezes onde tem uma conversão poderiam haver 100. E eu fico pensando se nós não estamos aquém do que o Espírito Santo poderia fazer conosco, porque simplesmente a gente não está aberto, a gente não quer, a gente não busca. Quer até que quer, mas não busca o suficiente, não se entrega totalmente, sempre a mão agarrada aqui, a direita e a esquerda, né, no mundo. E o Espírito Santo não pode fazer a obra total. Então, se você, eu não quero falar mal de igreja nem de ninguém, mas eu quero falar com você que está me assistindo neste momento. Se você é carrancudo, carrancuda, vai lá na igreja com um cara de bravo, de chateado, sempre criticando os outros, sempre dizendo essa igreja não sei o quê, sabe, não tem alegria na tua experiência de igreja, e você acaba levando a tristeza para os demais. Irmão, irmã, pensa direito. Se você é assim, misericórdia, entende? Deixa o Santo Espírito entrar no teu coração e mudar esse negócio, porque não dá. A igreja tem que ser um lugar feliz, tem que ser um lugar solene e descontraído, entende? Eu gosto muito de entrar na igreja quando tem um momento solene, a gente tá solene, compenetrado, estamos ali sentindo a presença de Deus, recebendo a mensagem, ou pregando a mensagem, não importa, mas que tenha felicidade, tenha sorriso, no final a gente se abraça como família, tem as nossas diferenças, tem os nossos, né, a gente sempre, enquanto tiver pecado tem diferença, mas a gente passa por cima, a gente se entende, a gente se perdoa, a gente conversa, se acerta, mas que quando entre, não visita, né? Porque visita, se você fala uma pessoa visita, você já tá colocando ela pra fora, né? Quando chega um amigo na igreja, que esse amigo sinta, esse pessoal, eu falei agora igual o gaúcho, né? Minha esposa é gaúcha, eu fiquei contaminado agora, né? Esse povo aqui é gente boa, esse povo aqui é animado, nossa, que bacana, deu vontade de voltar aqui, me trataram tão bem, me receberam bem, esse pessoal espontâneo, né? Então é isso, mais ânimo, mais confiança. E sabemos que felizmente vai vir esse poder do Santo Espírito para que todo mundo fique cheio desse poder, para então pregar em toda a terra a sua palavra, e aí então virá o fim. Ok? Então ânimo aí onde você está, seja alguém feliz e leve positividade, leve alegria na tua igreja, porque Deus e o Santo Espírito estão aí com você, tá bom?
Gente, lição de sexta-feira, o pastor Mark Finning propõe uma ideia muito interessante, porque quando a gente estuda Apocalipse 13, a gente vê ali a questão da primeira besta que vem do mar, a gente já sabe quem representa, né, esse poder papal e tal, que tinha força civil quando era Roma Imperial, e depois quando vira Roma Papal, vai continuar usando agora essa força, mas unido com seus preceitos eclesiásticos, então por isso acontece a perseguição, os 42 meses e tudo mais, né? E depois vem essa besta que vem da terra, que vem de um lugar desértico, mas que pouco a pouco, né, tem um poder de sedução muito grande. E a gente estudando um pouquinho esse tema, a gente vê claramente que essa besta que vem da terra, esse poder que vem da terra, representa os Estados Unidos da América. Mas uma coisa que o pastor Mark Finning vem falando na lição de hoje, que eu achei muito interessante, é que nos anos 1850, eles já chegaram a essa conclusão rapidamente, que essa segunda besta representava os Estados Unidos. Mas só que eles tinham muita dificuldade, eu achei um paralelo interessante, né? Eles tinham muita dificuldade de ver isso, porque naquele tempo os Estados Unidos não era a potência que eles não eram a potência que eles são hoje. Ou seja, era um país novo, né, com algumas décadas de existência, foram para lá muitas pessoas perseguidas, tinha uma mensagem de liberdade, de crença muito grande, mas ao mesmo tempo não eram todo esse poder que eles são hoje. Então, para eles foi muito mais difícil. E a lição vem falando que a Marinha, nos anos 1880, a Marinha ali não tinha nem 50 barcos que fossem decentes, né? Então, é impressionante como antes dos Estados Unidos da América se tornarem uma grande potência e se encaixarem na descrição de Apocalipse 13, eles não eram isso. Mas Deus já sabia. Então, da mesma maneira que Deus falou que essa nação se tornaria esse poder maléfico, que se uniria com esse poder religioso da primeira besta, nos parece hoje normal, para eles não foi. Para eles era difícil crer nisso. E mesmo assim eles continuaram crendo, pregando, tanto é que essa mensagem chegou para nós hoje. Mas hoje para nós é bem mais fácil. Da mesma maneira, o que parece hoje difícil de crer que pode um dia acontecer, toda essa perseguição que a gente estuda nas profecias, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Pode parecer complicado. Um pouco menos porque a experiência da Covid, como a gente falou, né, abriu os nossos olhos para ver que rapidamente a sociedade pode mudar. Se todo mundo começar a tocar a mesma música, todo mundo dança do mesmo jeito. Então é o que vai acontecer no final dos tempos. Então não duvide da palavra profética quando fala dessa manipulação, dessa pressão, dessa perseguição, quando no futuro nós não pudermos adorar a Deus livremente. Se você no futuro não adorar a Deus dessa maneira, nesse dia, dessa forma, respeitando esses poderes e tal, você não está no jogo, você vai ser perseguido. A meu ver, no início, levemente, e mais no final vai ser de forma muito mais violenta, com perda de liberdade, com prisão e com perda de direitos e até mesmo a morte, ok? Mas da mesma forma como foi com os pioneiros, foi difícil para eles crerem que essa segunda besta seria os Estados Unidos. Pode parecer para nós, né, difícil crer que um dia haverá tão pouca liberdade como nós temos nos países ocidentais hoje, mas aparentemente o que hoje acontece em países distantes, né, em países no Oriente, e que a gente fica surpreso, nossa, como é que lá eles podem perseguir tantas pessoas simplesmente por não usar um véu ou alguma outra coisa. Agora imagine mais tarde, porque você não observa um certo dia, porque você não se comporta, porque você não adora tal ser, não está presente em tal reunião para adorar e respeitar, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, você então será castigado. Isso vai acontecer um dia. Pode parecer loucura, mas vai acontecer. Então é a palavra de Deus que nos anuncia de antemão as coisas que estão no futuro. Amanhã, dia de igreja. Quero ver você na igreja amanhã. Não inventa história, não inventa desculpa aí, que é longe, que está cansado e tal. É muito importante você ir à igreja. Se você faz tempo que não vai na igreja, está meio assim afastado, meio preguiçoso aí, não vai na igreja, olha, abre o olho, porque o Senhor logo vem, Cristo está aí às portas, as coisas vão acontecer e não deixe para se preparar na hora H, entende? Não adianta. Lembra aquela história do seguro, né? A mulher ligou pro seguro e perguntou se podia aumentar a polícia, não sei como é que fala em português, não sei se é polícia. Aumentar o valor do seguro, né? E o senhor do seguro falou assim, a gente pode aumentar. E quanto tempo demora? Ah, vem aqui, assinar. Não, você pode fazer isso agora? E o senhor falou, agora é muito em cima da hora. Sim, faz agora porque minha casa tá pegando fogo, eu quero aumentar o seguro. Ou seja, já era tarde demais, entende? Então não vamos deixar a casa pegar fogo. E isso começa quando a gente se volta pro Senhor, quando a gente toma tempo para estudar a Bíblia e quando a gente vai à igreja, não somente para assistir. Eu também não gosto de ir na igreja ficar consumindo.
Vai à igreja e procura logo o que fazer. Procura levar uma visita, participar de um programa social, se envolve na igreja. Ah, mas tem um irmão fulano lá. Ah, amigo, sinto muito, toda igreja tem alguém que às vezes não é o ideal, você não gosta, não se dá bem. Sabe, às vezes 2 pessoas maravilhosas que eu já conheci, né, que já aconteceu comigo, não se davam, mas elas eram 2 pessoas super legais, mas entre elas não passava o circuito, né, não passava a química ali. Então, fazer o quê? Acontece. Mas não é por isso que as pessoas se detestam ou não podem trabalhar juntas, né? Mas não criem desculpas, invente histórias, vá pra igreja, se envolva. É a melhor coisa que você pode fazer, é a tua família espiritual, é os que estão buscando ir pro céu. Não são perfeitos, mas pelo menos estão buscando aquele que é perfeito, né? Estamos no caminho da salvação. Então, amanhã eu quero ver você na igreja. Coloca aí, se você for na igreja, como é que foi. Eu quero saber, tá bom? Um abraço então, que Deus te abençoe e até semana que vem com a nossa última semana. Bye, bye.